Nós, da Rede de Sustentabilidade, estou aqui com todos os membros da Coordenação Nacional e da Executiva Nacional. Algumas pessoas tiveram que ir para os seus estados, porque as discussões teriam que ser feitas também nos estados. Alguns dos nossos parlamentares tiveram que também ir para os seus estados. O deputado Walter ficou aqui nos ajudando e o porta-voz da rede, Cássio Martins, está aqui também comigo e os demais membros da executiva. Há um momento que é aquele da reflexão. E ontem foi possível ir fazendo as duas coisas. Primeiro, uma conversa com os militantes e os dirigentes, que vocês acompanharam até tarde da noite e até o amanhecer. Alguns persistiram bastante, né? Me viram sair, né, da reunião. Hoje, durante o dia, foi uma série de conversas e continuam essas conversas. E, obviamente, para que tenhamos aí um posicionamento que seja compatível e inteiramente coerente com aquilo que eu falei. Em primeiro lugar, que a Rede de Sustentabilidade já é um partido. É um partido, sobretudo, porque tem base social em todas as unidades da federação. Tem militantes, tem simpatizantes, tem torcedores, enfim. É um partido porque tem um programa, é um partido porque já trabalha com um novo processo na dinâmica política brasileira, e é um partido porque, como muitos disseram ontem, os senhores ministros, tem ética e coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. E um dos nossos maiores objetivos é pensar assim como contribuir para que se tenha um projeto de país, onde o desenvolvimento sustentável, em todas as suas dimensões, possam ser efetivados. E é isso que está em questão nesse momento. Eu disse para vocês que faríamos essa coletiva e, obviamente, estou aqui honrando esse compromisso. E o que eu vou dizer para vocês é que ainda estou no processo de decisão. Não é falar sério. Exatamente porque é sério, é que eu ainda tenho uma longa noite e um dia. Então, estou no processo decisório. Mas, obviamente, estou aqui à disposição dos senhores para as perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta. Vários apoiadores da rede, vários integrantes, desejam que a senhora seja candidata em 2014 à sucessão presidencial. Qual é a sua motivação pessoal de disputar a eleição de 2014? Nesse momento, nós olharmos para os apoiadores da rede, tem uma parte que pensa assim, tem uma parte que pensa de outra maneira. Manejando essas duas visões, sair candidata, não sair candidata, em função da negação por parte dos cartórios de não nos dar o direito a ter o registro legal, já que de fato somos um partido, e obviamente que 53% dos cartórios em caçar essa possibilidade, há uma decisão que precisa ser tomada, e é isso que eu estou tentando fazer nesse momento, em que com certeza amanhã os senhores terão uma resposta. Mas há um posicionamento que não é, digamos assim, homogêneo. Existem pensamentos diferentes. E o que eu quero é ter uma decisão coerente com o legado da rede, com a afirmação de que o que nós buscamos não é um projeto de poder pelo poder, mas é um projeto de país, é uma visão de mundo. É reafirmar a necessidade da atualização do processo político
Brasil. É isso que a Rede Sustentabilidade quer fazer. Sabemos que a verdade não está com nenhum de nós. Ela está entre nós. E é dessa convicção profunda de que a verdade está entre nós que temos que ter muita responsabilidade no que concerne a nossa decisão e eu particularmente em relação à minha decisão. Sua inclinação pessoal. Eu vivo um grande desafio pessoal. Eu já me deparei com situações muito complexas na minha vida. A primeira delas foi quando eu perdi a minha mãe. A segunda foi o processo difícil de sair do Partido dos Trabalhadores. E a terceira está sendo essa decisão que eu terei que tomar até amanhã. Senadora Marina, a senhora consta que a senhora recebeu 7 partidos dentro dessa dimensão que a senhora colocou, que é a filosofia da rede, que construir um projeto de país, quais desses partidos a senhora acha que coincide mais com o que a senhora pensa de melhor para ela? Nesse momento, o que nós queremos é verificar na realidade política do Brasil quais são aquelas pessoas, movimentos e partidos que estão identificados com essa ideia de uma agenda estratégica para o país. Porque o que nós precisamos é de uma agenda estratégica para o país. As mobilizações que aconteceram, eu insisto, não podem ser reduzidas a uma mera pauta de reivindicação, onde você assume compromissos e depois esquece os compromissos assumidos, achando que o que está aí sendo dito a todos nós, sobretudo os políticos, vai se acalmar com o tempo. Não vai. E as pessoas estão pedindo um novo caminho, uma nova maneira de caminhar para que tenhamos uma reintegração entre representantes e representados, onde a gente possa ter uma melhoria na qualidade da representação política e onde a gente possa ter uma maior participação da sociedade nos processos decisórios. E, com certeza, nesse momento, o que está colocado em primeiro lugar é a possibilidade de fazermos com que a gente aposente de vez a velha república e que possa se estabelecer aqueles que estão preocupados com muito mais que um projeto de política. Marina, você quer explicar, fora das eleições, diante do fato que a senhora teve quase 20 milhões de votos nas últimas eleições, como é que fica essa situação de ficar fora de um pleito como esse? Eu penso em tomar a decisão que seja a melhor contribuição para a renovação da política e das instituições políticas. É isso que eu penso. Isso é inclinação pessoal, senadora. Eu queria, por mim, você tem a rede, eu sei que a senhora explicou que tem 2 grupos dentro da rede, pessoas que avaliam que descaracterizaria se a senhora saísse candidata e aqueles que acham que tem que ter uma... Mesmo que haja um desgaste, tem que sair, é importante por causa desses 20 milhões que a Cláudia coloca. Eu queria saber a sua inclinação pessoal. Qual é o seu pensamento pessoal? Vocês sentem que o camarote faz uma pergunta inteligente, um esforço enorme, para que eu antecipe a decisão. Declinar amanhã. Senadora. Vai pesar na sua decisão os partidos que formalizaram o convite, com a possibilidade da senhora, depois de participar da eleição, poder migrar para a rede dos seus eleitores? Vai pesar na minha decisão à disposição dos que estão preocupados com a ideia de que a gente tem que quebrar essa polarização, oposição por oposição, situação por situação. De que estão preocupados em que de fato se possa pensar no país. Nós temos desafios enormes que devem se configurar numa agenda de reformas, que devem se configurar numa agenda de investimentos estratégicos em infraestrutura, em educação, em saúde, desenvolvimento social, enfim. Essas são as questões que estão pesando
aqui no processo decisório. E, obviamente, que, como eu dizia para vocês, as minhas decisões serão programáticas, todas. Senadora, não terão caráter pragmático. Senadora, por favor, a senhora acabou de falar que gostaria de que não houvesse uma polarização. A senhora está ciente de como fora da disputa é mais difícil e é mais fácil que haja essa polarização? A senhora vai ter um peso nessa decisão? Ou seja, se a senhora não for candidata, é claro que a polarização já está explícita. Olha, eu não acho que eu seja a única pessoa que pode dar essa contribuição para acabar com a lógica da oposição pela oposição e da situação pela situação. Existem muitas pessoas que estão se dispondo a uma outra lógica política, que é a lógica de assumir posição. Qual é a posição em relação ao Brasil que queremos? Qual é a posição em relação ao Brasil que não queremos? E o Brasil que faz governabilidade baseada em distribuição de pedaços do Estado para os partidos que monopolizam a política, com certeza deve ser uma posição contrária a isso. Agora, a posição a favor de um realinhamento histórico, de uma governabilidade programática, eu acho que isso deve unir as pessoas de bem do país. É o que eu dizia em 2010, eu tenho sido coerente com isso desde que saí das eleições. E estamos tentando, com a Rede de Sustentabilidade, construir esse campo. Tanto é que começamos na forma de um movimento por uma nova política em 2011, adensamos as propostas, nos espalhamos no país inteiro e depois procuramos institucionalizar a representação social e a densidade política que temos. Lamentavelmente, uma ação dos cartórios, por várias razões, que vocês inclusive podem investigar, onde 53% das 910 mil fichas que coletamos entre as 668 que foram enviadas para os cartórios tiveram atrasos em relação às suas validações. Houve uma decisão na planície de caçar o direito da Rede de Sustentabilidade ser um partido. De sorte que nós continuamos a persistir no nosso projeto de um partido que seja para além da disputa de eleição. É isso que nós estamos trabalhando, com essa lógica que nós estamos trabalhando. As eleições são muito importantes, é um momento fundamental da política, mas é preciso entender que o adensamento das propostas, das ideias, acontece no intervalo, é no momento da vazante, não é no momento da cheia. De sorte que nós estamos aproveitando ainda esse início, né? Ainda esse restinho de vazante que temos, para poder adensar as propostas. Agora sem o registro legal, porém efetivamente consolidados como partido político do ponto de vista moral. Ontem à noite, na reunião que a senhora teve no seu apartamento, a senhora reiterou que a senhora jamais perderia coerência, falou que não fraquejaria nisso. Quando a rede começou a ser criada, havia 30 partidos políticos no país. A senhora, caso queira ser candidata, vai ter que se mudar para um desses já existentes. Como é possível unir a coerência que a senhora pretende manter, o discurso da construção de uma nova política, com uma associação a um partido já existente, dentro daquele quadro que vocês rejeitaram? Esse é o manejo que estamos fazendo. Como manter os princípios e a coerência e, ao mesmo tempo, darmos uma contribuição para o Brasil. A natureza dessa contribuição, a forma como ela se realizará durante as eleições, amanhã nós vamos declinar para o senhor.
Senadora, como é que a senhora vê? O que pesa mais para não se filiar a um outro partido? É o medo de não ser coerente para a rede? O que pesa mais para não se filiar a um outro partido? O que pesa mais para a tomada de posição tem a ver com a escolha do que mais contribui para esse Brasil que queremos. Brasil que possa fazer essa atualização do processo político que, lamentavelmente, cada vez mais está em erosão política. É disso que se trata. O que vai pesar mais é o que pode contribuir melhor, independentemente daquilo que é o cuidado, a vaidade ou qualquer coisa do tipo. É o que pode ser melhor, pelo menos na nossa concepção, na minha concepção. É o que pode contribuir mais. É isso que vai basilar a decisão. Esses partidos que existem hoje, que estão querendo votar isso agora, quantos deles atendem esses requisitos? Ou quantos já entraram em contato formalmente com a senhora? As pessoas são todas muito respeitosas e estão respeitando muito esse meu momento. Então não tem nenhuma abordagem agressiva de nenhum partido. E os que têm sinalizado qualquer possibilidade de aproximação estão fazendo de forma respeitosa com esse momento, mas, sobretudo, reconhecendo que nós somos um partido e não estão conversando com uma pessoa, mas com uma força política que só não tem o registro legal, mas que já é, com certeza, um partido político. Não é uma conversa apenas comigo, é uma conversa com uma força política que está aberta ao diálogo com outras forças políticas para formar uma posição. Mas tem sido algo muito respeitoso, de forma muito delicada. Mas quantos